Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje daremos continuidade ao estudo das orações subordinadas adverbiais. Já começamos o estudo, hoje daremos continuidade. Vamos ver juntos? Orações subordinadas concessivas. Nós já vimos outras, se você ainda não viu, entre aqui no canal e veja. Hoje daremos continuidade. Então, pessoal, orações, como vocês sabem, ou para quem ainda não sabe, orações que serão frases que têm verbos, subordinadas quer dizer que são dependentes, concessivas, que trará uma ideia contrária, concessivas, de concessão. Indica um fato contrário ao referido na oração principal. Então, a oração principal é aquela que não terá conjunção. A subordinada é aquela dependente da principal, ok? Então vamos ver aqui. As conjunções concessivas são: quais são as palavras que trarão ideia de concessão? Embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que e etc. E há outras. Então aqui eu coloquei um exemplo para que nós analisemos juntos. Embora tenha estudado, não conseguiu ser aprovado no concurso. Mas não vai ser o seu caso. Só coloquei aqui para que fosse uma frase impactante, para que você aprendesse. Então vejamos aqui. A oração principal é aquela que não tem conjunção, ok? Então qual a oração que não tem conjunção aqui? É a segunda. Então seria: não conseguiu ser aprovado no concurso. Oração principal, não tem conjunção, embora tenha estudado. Quer dizer, por que é concessão? Porque é um fato contrário daquilo que nós esperamos. Porque você, olha, não conseguiu ser aprovado no concurso. Então, o que você imagina? Que a pessoa não estudou, só que aqui mesmo tendo estudado, não conseguiu. Por isso, trouxe uma ideia de concessão. Por que há vírgula? Porque as orações estão em ordem inversa. Seria: não conseguiu ser aprovado no concurso, embora tenha estudado. Então, eu poderia trocar o embora por se bem que, ainda que, ok? São palavras que trazem a mesma ideia de concessão, quer dizer, de ideia contrária àquilo que se espera. Vamos à próxima? Orações subordinadas adverbiais conformativas, que traz conformidade. Uma coisa que traz conformidade a outra. Indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Então vai completar a oração principal. Então as conjunções conformativas são: olha, o nome tem a ver com a conjunção. Então conformativas, olha, conforme, consoante, como, segundo, ok? E etc. Exemplo aqui: tudo ocorreu como estava previsto. Tudo ocorreu, oração principal, ocorreu, não é? Nós temos um verbo, então é uma oração principal, como estava previsto. Como estava previsto é uma oração subordinada, porque depende da primeira. Adverbial, porque como aqui o estava é modificado pela palavra como, né, que traz uma ideia de conformidade. Então, o que nós podemos analisar aqui? Nós temos a segunda, ela traz o quê? Uma ação expressa pelo verbo da oração principal. Então, traz uma conformidade em relação à oração principal. Poderia trocar o como por tudo ocorreu conforme estava previsto. Tudo ocorreu consoante estava previsto. Ok? Uma coisa aconteceu com conformidade à outra, ok? Vamos à próxima? Orações subordinadas adverbiais comparativas. O nome já diz, comparativas, que vai haver uma comparação. São aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. Então, compararemos a oração subordinada com um termo da oração principal. Qual que é a oração principal mesmo? É a oração que não tem conjunção. As conjunções comparativas são
como, aqui também dá para usar como. Só que como, nesse caso, a conjunção como, ela traz uma comparação, ok? Não é conformidade. Nesse caso aqui, traz uma comparação. O que, o do que e etc. Exemplo, ele tem estudado como um vencedor. Quer dizer, aqui foi comparado com quem? Com um vencedor. Então eu comparei a primeira, que é a oração principal, a segunda. Foi comparada à primeira, como disse aqui, ó. São aquelas que expressam uma comparação com os termos da oração principal. Então aqui, ó, ele tem estudado, ok? Eu comparei ele com um vencedor. De que maneira que ele estudou? Como um vencedor. Eu poderia dizer, ele tem estudado igual a um vencedor, ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e no último vídeo sobre as orações subordinadas, vamos terminá-las e vamos tirar alguma dúvida se você tiver. Até o próximo vídeo.